Muda de assunto, fala sobre economia, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta semana um pacote de 243 bilhões de reais para aliviar o rombo nas contas públicas, medida que traz a volta de impostos sobre combustíveis, que pode aumentar, consequentemente, o que pode aumentar o preço da gasolina nos postos. Fernando Haddad ainda não garante o aumento do salário mínimo, que foi prometido por Lula durante a campanha. Para falar mais sobre o cenário econômico, como o mercado vem reagindo já a esse pacote anunciado nessa semana pelo Ministério da Fazenda, a gente conversa agora mais um convidado, o economista Márcio Salvato. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan. Como vai? Bom dia. Bom dia. Bom, os jornais hoje aqui em São Paulo fazem algumas projeções mostrando que esse valor de mais de 200 bilhões não deve ser atingido com esse pacote. Será um número mais tímido do que esse que foi divulgado. O senhor acredita nisso? Essa é uma estimativa que pode se confirmar ou não se confirma? Por quê? Você tem várias questões sobre isso. Primeiro, parte dos valores vem de uma reestimativa de receita. E, obviamente, como quando você faz reestimativa, carece novamente de reestimativas durante o ano, porque é uma previsão em cima de crescimento, o crescimento pode mudar, que é corrigido pela inflação, esses números podem mudar durante o ano, então essa estimativa de receita sempre está sobre reestimativa. Então, uma parte desse dinheiro é em cima disso. E outra parte vem aí, sim, algumas coisas em expansão de receitas permanentes, outras em receitas extraordinárias. E algumas dessas extraordinárias diz respeito a você trazer de volta para o caixa do governo alguns créditos tributários que são dívidas de contribuintes, pessoas jurídicas, para que eles possam antecipar esses pagamentos. Obviamente, você não tem por certo o quanto disso que virá, qual que realmente será o grande benefício, quantos que serão atraídos para isso. Não basta você ter um atrator, porque se as empresas não tiverem os recursos para pagar antecipado, obviamente os recursos não vêm. Pergunta agora do deputado Coronel Tadeu. Bom dia, Marcos. Um excelente sábado para você. A minha pergunta vai justamente nisso que você falou, acabou de falar, sobre as receitas extraordinárias, né? O programa que foi divulgado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se pauta mais numa isenção ou num desconto em cima de juros e amortização de devedores do sistema. E você não considera isso digamos assim, um tiro no pé para o governo, porque ele não estaria estimulando aquelas pessoas que sempre se pautaram pela correção, pagaram seus impostos em dias, na sua totalidade? Isso não desestimularia esses pagadores de impostos em função desse benefício que está sendo dado para se conseguir uma receita incerta, inclusive? A sua pergunta é bem condizente no sentido de que você está fazendo um incentivo para que essas pessoas façam alguma antecipação e, obviamente, eu dou um benefício para isso. O benefício é corte de multas. No discurso, há uma apresentação que pode cortar até 100% de multas e, inclusive, uma parte de juros também. Ou seja, você estaria pagando essa dívida, eles falam em até 12 meses. Então, você dá um benefício. Mas quando você faz isso, você, por certo, atrai algumas pessoas, por certo, gera esse efeito que você disse, daqueles que também são bons pagadores, veem essa possibilidade de antecipação como um benefício e, portanto, receitas que seriam receitas futuras, você está abrindo mão de um valor para ter um valor menor, mais antecipado. Mas, veja bem, o grande propósito é você discutir curto prazo. Então, esse pacote de medidas, que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que o próprio Fernando Haddad ele irá na próxima semana num evento internacional, que é um evento ali em Davos, onde ele vai apresentar o Fórum Econômico Mundial lá de Davos, onde ele vai apresentar alguma coisa diferente, ou seja, o que ele traz para confirmar que ele está na linha de redução daquele déficit que estava programado, do que veio do orçamento e mais o que veio dessa PEC da transição. Veja bem que tudo está vindo, ou grande parte, né, desse acerto, né, está vindo com aumento da carga tributária, ou seja, vem também daquela parte de revogação de
de PIS e COFINS sobre algumas receitas financeiras de grandes empresas, essas empresas que tiveram alguns benefícios nos anos anteriores, esse benefício será eliminado. A próprio ponto que você disse sobre gasolina, então está previsto aí nessas contas, né, que 29 bi virão também de uma receita permanente em cima de combustíveis. Então, a parte extraordinária tem esse ponto importante, que é a antecipação de uma receita que poderia vir, e essa receita vem a menor do que viria à frente, é o prejuízo disso, e uma outra parte é permanente. Professor, e como o senhor acompanha a discussão, a expectativa para o aumento do salário mínimo, promessa de campanha de Lula, principalmente entender como ele poderá ser pago, né? É uma discussão interessante, porque se você olhar o que tinha sido já sancionado pelo governo Bolsonaro, um aumento do salário mínimo aí incorporando a inflação, o que é constitucional também, você tem que dar no mínimo essa inflação, o valor sairia de 1.212 para 1.302, e foi anunciado já, né, inclusive pela PEC, um valor maior, 1.320, a discussão toda é que o valor que está na PEC reservado para o aumento do salário mínimo não será suficiente. Alguém errou a conta, porque, na verdade, parece que teve mais ingressos no INSS do que estavam previstos e, portanto, esse valor, ele normalmente, o grande custo é um custo de previdência, né? Você pagar aqueles que estão aposentados, que grande parte desses aposentados estão em cima do salário mínimo. Então, aumentar o salário mínimo, você aumenta bastante a base da previdência. É o grande ônus do aumento real do salário mínimo. E aí não tem recurso suficiente para fazê-lo. Não sei qual vai ser o discurso à frente, se realmente a partir de 1º de maio nós veremos aí o aumento para 1.320. É certo que não está certo o aumento para esse salário, o aumento real para 1.320. Embora tinha sido anunciado, mas ainda não temos certeza se virá. O mercado vê, acho que de dois olhos. Por um lado, você vê que é um discurso interessante, no sentido que há uma preocupação em cumprimento de uma regra que ainda existe, que é uma regra do teto, você não pode furar esse teto, e o ministro sabe disso, e, portanto, ele teria que fazer as contas de onde veria esse recurso adicional, se ele ainda não tem, e por certo, para que este valor possa ser exigido e entregar ali em 1º de maio, vem aí novos pacotes, né? Então, vem aí novas fontes de recursos para bancar isso. Então, nós vamos ver aí a cena dos próximos capítulos. Professor, só para a gente fechar a nossa conversa, temos mais 2 minutinhos. Claro que sempre uma medida econômica depende também de condições políticas. E a gente fala há décadas sobre a reforma tributária. O senhor acha que num primeiro ano de um novo governo, as chances são maiores de se aprovar uma reforma tão necessária como essa ou não necessariamente? Normalmente sim, no primeiro ano é onde você consegue apresentar e ter mais acesso ali ao Congresso para aprovação de algumas reformas, que são aquelas mais polêmicas. Mas a gente fez esse mesmo discurso no primeiro ano do governo Bolsonaro, e ele não teve como fazê-lo durante todo o período, né? Logo na sequência veio a pandemia e mudou completamente a pauta, e não entrou essa discussão de reforma tributária. Na campanha a gente viu todo esse discurso. O problema é que tudo que antecede a entrada dos novos congressistas aí, que é a partir de 1º de fevereiro, né, a partir do próximo mês, a gente não tem realmente um cenário que seria um cenário político tão factível para que isso aconteça. Mas, por certo, se é um discurso de campanha, nós veremos isso entrar na pauta, nós veremos uma discussão primeiro aí com os presidentes dos partidos para ver essa possibilidade, ver aí como que o cenário se apresenta para essa discussão. É importante essa discussão de reforma tributária para o Brasil, em vários sentidos, acho que discutido durante toda a história brasileira, de que há uma retributação de várias pessoas e, no final das contas, isso recai muito sobre aqueles que têm a renda mais baixa. Conversamos com o economista Márcio Salvato. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e bom fim de semana. Até a próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima. E só lembrando em relação à reforma tributária ainda, lembrando que no Congresso Nacional existem inúmeros projetos em tramitação, inclusive a PEC 45, que chegou a avançar no Congresso Nacional, que tem origem do deputado Baleia Rossi, também do economista Bernardo Api. Essa proposta, na avaliação do mercado financeiro, é uma proposta muito abrangente e importante. No entanto, o governo muitas vezes precisa fazer propostas fatiadas para que haja esse apoio político e, consequentemente, aprovação pelo Congresso Nacional. A gente vai continuar acompanhando todos os desdobramentos, lembrando que o novo Congresso toma posse no dia 1º de fevereiro, inclusive com as eleições dos presidentes da Câmara e do Senado também.